Salve, salve comunidade libertária, eu sou Daniel Miorim e esse daqui é um vídeo importante. Conforme já foi anunciado aqui no canal algumas outras vezes, mas de forma superficial, nós nos propusemos a realizar um retiro intelectual a durar um ano. Um retiro libertário, mas antes de tudo um retiro intelectual. Hoje é um dia de vitória, mas é um dia de uma vitória parcial. Então eu acredito que eu devo começar explicando em que sentido essa alternativa, ou de que forma essa alternativa nos pareceu mais agradável do que as outras, de que forma nós podemos efetivamente representar uma interação real com o mundo dessa forma e não de outras. Simultaneamente, na segunda etapa, eu vou explicitar por que essa não é uma vitória completa. Então, a primeira coisa a entender é que, do ponto de vista de uma filosofia política, qualquer filosofia política, nós temos dois grandes corpos reais. Nós temos o corpo de ideias sendo praticado naquele momento, aquele conjunto de ideias que está sendo de fato exercida na materialidade humana. E nós temos um segundo corpo de ideias, que é o corpo de ideias que se pretende realizar. Ou seja, a todo momento nós temos uma certa dualidade entre o corpo presente e o corpo ideal. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês que é um fato que o movimento libertário, ele, como um movimento, ele possui um conjunto ideal de coisas que almeja-se, Ele possui, de certa forma, uma expectativa. Ele possui, de certa forma, o objetivo de concretizar a liberdade para o maior número de indivíduos. Enquanto ele possui esse ideal, ele o fará ou não o fará na praticidade. E o que nós vemos hoje? Hoje nós vemos um cenário em que ser de direita é uma realidade. Em que ser de direita é pop. Da mesma forma que os engenheiros sacaneavam a Igreja Católica dizendo que o pop é pop, hoje ser de direita é pop. De muitas formas. E por que é pop? Porque ser de direita representa uma contratendência. E essa contratendência, ela é uma forma de dizer: não, o mundo moderno me apresentou as possibilidades e eu as rejeitei. Veja que nesse sentido não estou criticando a direita por ser uma contratendência. O libertarianismo, de muitas formas, também é uma contratendência. Mas estou dizendo que a popularização desse elemento possui um conjunto de componentes personalísticos, culturais, de um tipo de reflexão menos elaborada. É como se você olhasse para o conjunto de ponderações sobre o ser da direita e você não visse a reflexão mais importante. Isso é a verdade. E hoje isso é um pouco comum. Na verdade, a esquerda padece do mesmo conjunto de problemas. Parece, em algum momento, que a esquerda tem uma certa compulsão pela demonstração efetiva de virtudes. O esquerdista é, por praxe, aquele que tenta demonstrar a maior quantidade de virtude para todos. E esses grupos políticos, que vêm a se manifestar como grupos de interesses, eles parecem ter um conjunto de objetivos que vem para reafirmar não a verdade dos seus próprios ensinamentos, mas veja só, a vaidade contida nas próprias personalidades oriundas dessas ideias. Então, quando a gente entende isso, quando a gente se depara com essa faceta dos movimentos políticos, a gente passa a interpretar os movimentos políticos não pela verdade do que eles manifestam, mas pelos tipos que eles demonstram no mundo. E aí, quando a gente
começa a se deparar com isso, a gente vê a tristeza do libertarianismo. Porque o libertarianismo, ele começa como um movimento profundamente comprometido com a verdade. Mas comprometido com a verdade de uma forma que não importava o quanto doesse a verdade como ela se manifestava, ela se impunha pelo seu caráter de verdade, né? Então eu vejo que muitas vezes o Bloch, o Hofbauer, o Hoppe, o Hilmer, o Kaplan, esse pessoal todo, eles de alguma forma tomavam alguns pontos de vista que nem eles mesmos gostariam. De certa forma, como que comandados pela razão. Comandados por saber esse ser o certo. Mas o que nós vemos hoje no movimento libertário não é essa constância. O que nós vemos hoje no movimento libertário é o desespero típico das personalidades que não se bastam na verdade. Veja só. Quando você está em uma estrutura, em um conjunto de ponderações que tem a ver com a aprovação social de determinado grupo, a sua aparência em relação à vida pública, tem relação com um conjunto de opiniões que você tem sobre si mesmo, não importa qual foi a sua opinião imediata sobre determinado assunto, como se fosse essa a verdade, e não o componente geral especialíssimo sobre o qual se discute. Não o elemento teórico lá embaixo, nas profundezas da descoberta e da reflexão. Mas a aparência, a decisão imediata. O que eu vou decidir de hoje para amanhã? Isso é o que mais importa. Porque, veja, é muito difícil você analisar um indivíduo com a sua relação com a verdade. Você consegue analisar o indivíduo na medida da relação do ato mais imediato. Então, o libertarianismo, ele cedeu ao medo. Medo e raiva. Dois sentimentos típicos da política e hoje típicos do libertarianismo. Parece que a conexão com aquilo que se conhece como a filosofia, mas não no sentido mais acadêmico do termo, mas como aquela capacidade de nós nos conectarmos com o que há de verdade do mundo, parece que isso foi, de certa forma, abandonado. Parece que, ao invés disso, nós nos rendemos a uma segunda imagem, e essa sim muito pop, de como funcionam essas estruturas. E veja que, enquanto é verdade que esse é um processo difícil, o processo de conhecer a verdade, ele é profundamente recompensador. E ele é profundamente recompensador na medida em que ele representa não como nós somos enquanto pessoas, mas quem nós buscamos ser. Porque veja que se você julga um ser humano pelo que ele rapidamente pode deixar de ser. Agora, julgar o indivíduo corretamente é julgar para onde ele quer ir. Isso é julgar o indivíduo corretamente. Porque, veja só, até Hitler deve ter sido, em muitos momentos, um cara de gente boa. Muitos dos grandes ditadores provavelmente já ajudaram alguém na vida. Ou sorriram para uma pessoa de forma a ter uma certa cumplicidade, ou tiveram um ato de carisma. Julga-se, na verdade, o indivíduo por onde ele quer ir. E se nós fôssemos julgar o libertarianismo de hoje por onde ele quer nos levar, nós não poderíamos pensar mais longe do que a eleição de 2022. Esse é, de muitas formas, uma das constatações individuais mais difíceis para a universidade. Porque quando ela percebe, quando ela identifica quem poderiam ser os agentes, e ela pensa, veja só, parece que falta aqui um intelectual. Parece que tudo o que esse pessoal precisa é de uma justificação intelectual para votar 17, 13, sei lá, acho que é 11, que é um Amoedo. Se tudo o que elas querem é essa forma,
Então, parece que bastaria a universidade escolher seu lado e, então, no momento de escolher, lucrar por isso. Isso é uma lesão possível. Caso não fosse a nossa intenção, de fato, sermos conhecidos pela nossa relação com a verdade. De fato, sermos conhecidos por onde queremos levar vocês.